Olá, hoje você vai receber uma dica muito importante para quem é pai ou mãe. Essa dica vai ajudar você a entender por que a sua maneira de educar o seu filho pode não estar funcionando. Fique ligado, daqui a pouquinho vamos dar essa dica para você. Foi algo que nós aprendemos da maneira mais difícil com o nosso filho. Então, nós vamos compartilhar com vocês o que aprendemos, né, Renato? Exato, mas primeiro vamos ver a história da mãe deste adolescente, a Clésia. Ela, como toda mãe, queria que o seu filho estudasse, crescesse na vida, mas ele só queria saber de jogar videogame. Ele chegou a jogar 20 horas por dia. E aí vieram vícios piores, como as drogas e a pornografia. Acompanhe. Não tinha controle. Para mim, a minha vida era jogar. Não queria saber de mais nada. Eu cheguei a jogar umas 20 horas por dia, direto. João, assim vamos chamá-lo, já que ele não pode ser identificado, tem 17 anos e por 4 foi viciado em jogos de computador e internet. A obsessão pela tecnologia fez com que ele perdesse o controle. Como que foi isso? Eu comecei como se fosse um jogo besta para mim e foi passando. Chegou um tempo que eu não tinha mais controle. Na hora que eu estava jogando, a barriga estava doendo, para mim, pedindo algo para mim comer, para mim fazer alguma refeição, mas eu continuava jogando. Ele teve 50% de faltas na escola e foi aí que eu descobri que alguma coisa muito séria estava acontecendo. A história de João é igual a de milhares de pessoas no mundo. Na Coreia do Sul, por exemplo, o governo estima que 14% dos jovens sejam viciados em jogos eletrônicos. Por este motivo, algumas clínicas de reabilitação foram inauguradas. A Alemanha, a Holanda e Estados Unidos também investiram em centros particulares com o tratamento exclusivo para os gamers. Já o Brasil não conta com nenhuma clínica especializada no assunto. O que você sentia quando você jogava? Naquele momento que eu jogava, eu me sentia bem. No momento do jogo, né? Eu tava ali jogando, do lado tinha uns amigos que me incentivavam a jogar mais ainda. E depois, quando eu parava de jogar, eu me transformava em outra pessoa. Ficava extremamente agressivo. Muitos jovens que são usuários pesados de internet são pessoas que acabam sendo... Elas se isolam e são isoladas. O meu desejo é que ele estudasse, que ele aprendesse, crescesse na vida. E eu percebi que se ele continuasse naquele caminho ali, ia dificultar muito mais a vida dele. Primeiro eu chamei ele, conversei com ele, dava alguns castigos, mas não resolvia. Eu não conseguia conversar com eles, não tinha alegria, não tinha paz, não tinha carinho, não tinha amor entre a gente. Aí a partir dos 14 anos, ele começou a ter vício de pornografia, né? E começou também a usar drogas, né? E foi aí que a situação piorou, os problemas aumentaram. Ela só brigava comigo, discutia comigo. Isso me só prejudicava, né? Só atrapalhava e me fazia usar mais drogas com mais frequência e beber mais. Foram praticamente 4 anos, tentando de alguma forma solucionar esses problemas, fazer com que ele deixasse tudo, mudasse, mas nada resolvia. E quando que você viu que você estava no fundo do poço e decidiu buscar ajuda? Foi quando, em uma das baladas que eu fui, eu me envolvi com uma briga. Foi aí que eu tive conhecimento da palestra de pais e filhos, né? Eu ouvi falar e aí eu fui. Os dois começaram a frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos e as coisas mudaram. Que conselho que você ouviu que fez você mudar? Ele disse assim: pare de levantar a mão para o seu filho e comece a agir de uma forma diferente. Nós passamos a tratar diferente. O meu marido começou a não agredir mais ele, começou a conversar com ele, coisa que ele não fazia. Eu conversava, tinha diálogo, mas eu gritava muito, eu pegava muito no pé dele. Eu passei a acreditar um pouco mais nele. E teve alguma coisa de especial que você ouviu lá que fez você mudar? Não foi uma coisa muito especial, foi um conjunto. Foi praticando a palestra, que cada dia eu fui pegando uma coisa que foi dando um resultado. Quanto tempo você mudou? 3 meses. Em 3 meses você mudou? 3 meses. E aquela vida que você tinha de ficar fora de casa, só jogar,
drogas? Como que tá isso hoje? Hoje não sinto mais vontade, não faço mais nada do que eu fazia lá fora. E agora é só alegria. Tenho um diálogo com a minha mãe, tenho alegria dentro de casa, tenho paz dentro de casa, dentro de mim também que eu não tinha. E só tenho a agradecer. Você vê que aos 14 anos, né, o filho da Clésia completamente virou para o vício do videogame, depois a pornografia, drogas, ficar fora de casa. É o medo que muitos pais têm, e porque essa idade é a idade do perigo. Quando começa aos 12, 13, 14 anos, muitas crianças que eram boazinhas, sentavam no colo do papai e da mamãe, agora se transformaram. E por você não saber como lidar com essa fase, você acaba piorando a situação, porque como ela fazia? Ela gritava com ele. Claro, a gente entende, né? Ele estava tendo comportamentos errados, então dá raiva, o pai e a mãe têm raiva, mas não é assim que se corrige, não é assim que ajuda o seu filho. E talvez você tenha feito isso, você, na raiva, você tem tentado ajudar o seu filho e ele tem piorado. Ele não consegue dialogar com você. E quando nós falamos das palestras Transformação Total de Pais e Filhos, é onde as pessoas, como a Clésia, estão aprendendo uma maneira diferente, mais eficaz de resolver esse problema. Talvez você tenha um problema com seu filho que passa tempo fora de casa, fica enfiado no quarto, trancado, não conversa com você, bebe, usa drogas, você já está suspeitando que ele está usando drogas, talvez você não tenha certeza disso, e você não sabe o que fazer, você sente como pai, como mãe, você perdeu o controle. Se você está passando por um problema assim, na sua casa agora, ligue para o telefone agora, no seu vídeo. Você pode ligar agora, a nossa equipe está à sua disposição para ouvi-lo. Se você, mãe ou pai, está passando por problemas com seus filhos, ligue para o 0 Operadora 11 3573 3535. Agora, veja a história da Regina e do filho dela, o Fernando. O pai do Fernando, o marido da Regina, era marido ausente, também pai ausente. Aí, de repente, foi o Fernando que começou a ser ausente. Você que tem um filho que passa noites fora, bebe, preste atenção na história deles. O relacionamento entre a Regina e o Fernando costumava ser muito tranquilo. Eu tenho 3 filhos, né? E o Fernando é o caçula. E o Fernando sempre foi muito carinhoso comigo. Ele foi muito amigo, a gente sempre conversou, né? Até que... O Fernando não teve aquela figura de pai, o pai foi meio ausente, então isso contribuiu bastante para que o Fernando sentisse essa carência, né? Onde ele buscou em quê? Em amigos. O Fernando estava fazendo faculdade de Direito na época, ele abandonou, ele não tinha vontade de nada. Tudo que eu falava era para irritar, tudo ele calava a boca, nada estava bom. Com as irmãs também, eu comecei a ficar um tanto desesperada. Eu fiquei muito desequilibrada com a situação. E aí eu comecei o quê? Sentir cheiro de bebida no Fernando. Quanto mais eu cobrava, mais ele xingava, mais os amigos eram muito bacanas e a mãe não prestava. Bebia muito, saía de noite, enchia a cara e chegava no outro dia. Meu pai vai falar o quê? Meu pai bebe, meu pai fuma. Eu olhava na cara do meu pai, da minha mãe, enfim, na minha casa era um lixo. Eu não queria falar com ninguém. Mas um dia, uma descoberta que mudaria para sempre esta família. Também frequento a terapia do amor e eu vi que o Renato falou. Quando o Renato falou, eu falei, tô dentro. Eu aprendi que eu tinha que mudar. Eu fui buscar o Fernando. Eu entrava naquele quarto. Ele tinha um cheiro horrível, Sabe aquele cheiro de balada, de noitada, de bebida? Eu via meu filho deitado na cama assim, aquilo me doía. Extremamente. Aquilo, assim, eu disse, nossa, mas eu falei, eu vou sair dessa situação. Eu vou colocar em prática o que eu estou aprendendo na palestra. E o Fernando foi sentindo aos poucos a transformação no comportamento de sua mãe. Você fica pensando, e mãe é uma só, né? Por mais que você brigue, você tenha suas desavenças, as suas guerras, você tem a sua mãe para te dar um abraço, um consolo. Aí vim, gostei, né? Para ele, o processo de mudança foi ainda mais complicado. Eu saí de segunda a segunda, como minha mãe mesmo falou. Para mudar é muito difícil, principalmente para um homem que o orgulho, você dá um tapa na cara, me dá um tapa na cara, mas você
né? Não muda, você não consegue abaixar a bola. Aí a gente começou a batalhar, prestar atenção nas palestras, ver o que estava sendo passado e começou a entrar em prática, né? Hoje, após 3 meses frequentando a palestra, a Regina, enfim, vive em paz com o seu filho. O Fernando parou de beber. O Fernando parou de embalada. Meu filho voltou. Tenho sido outra pessoa no meu relacionamento como namorado também. Tenho pensado no meu futuro. Tá namorando, tá trabalhando, né? Tá falando de casar agora. Valeu muito a pena ceder e vir às palestras. A Transformação Total de Pais e Filhos é a palestra que Cristiane e eu fazemos para ajudar os pais e os filhos a melhorar essa convivência. Você acabou de ver a história aí da Regina e do Fernando. O Fernando que vivia aquela vida maluca, ele não gostava do que o pai fazia, mas ele acabou se tornando a cópia do próprio pai. E a palestra, como o nome já diz, Transformação Total. Ela não só muda um pouquinho, ela traz a transformação que você tanto quer. Porque, às vezes, se o seu filho para de beber, ele ainda vai ter outros problemas. Se o seu filho começa a ficar mais em casa, ele ainda vai ter mais problemas ainda. Você quer uma transformação total, você quer ajudá-lo a ter um rumo na vida. Que hoje em dia, Renato, é uma coisa difícil de ver jovem ter um rumo, né, para o futuro. O pai e a mãe quer que o filho esteja encaminhado, tenha cabeça. Às vezes você tem bons momentos, você tem algumas horinhas que o seu filho, a sua filha está bem, ou talvez até alguns dias. Quando o seu filho quer pedir uma coisa para você, ela se comporta, começa a fazer tudo direitinho, ajudar em casa, porque ela quer uma coisa de você. Aí você dá aquilo que ela quer, de repente ela muda de novo. Então você não tem um filho transformado, um filho realmente encaminhado. A transformação total de pais e filhos tem feito pelos jovens e também pelos pais isso que você acabou de assistir. O Fernando está encaminhado. Ele não tem mais nenhum daqueles problemas que ele tinha de bebedeira, de balada e de comportamento ruim com a mãe, de rebeldia com o pai, raiva do pai. Ele está transformado. Na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, os pais são reeducados para causar impacto no comportamento dos filhos. Eu vou repetir. Você quer mudança no comportamento do filho? Reeduque os pais. E este é o método que nós usamos na Transformação Total de Pais e Filhos. Veja só o que tem acontecido com as pessoas que têm participado todos os domingos, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, nesta palestra que nós fazemos. Sabe aquele problema familiar que você não consegue resolver? Acredite, ele tem solução. Preste atenção nestas pessoas. Eu comecei a valorizar minha mãe, a respeitar, a olhar que ela me amava, entendeu? E aí tudo mudou através das palestras. Eu via minha mãe indo para a palestra e ela se tornou diferente. E através disso surgiu uma curiosidade em mim de saber que diferença era essa. E é aí que eu comecei a ir nas palestras também. As maiores transformações que ocorreram em mim foi a maturidade que eu trouxe para casa, a amizade que eu trouxe tenho com a minha mãe. As dificuldades delas foram solucionadas aqui na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. O ensinamento que mais marcou foi a mudança que a gente tem que ter dentro da gente, né? E foi tirado os complexos, foi tirado as mágoas, entendeu? Eu acho que o culpado dos nossos problemas não são a nossa família nem as pessoas, mas sim a gente. Quando a gente resolve isso dentro da gente, então tudo está resolvido. Hoje eu sei respeitar minha mãe, eu não trato ela com ignorância, eu não falto com respeito com ela, com meu pai. Antigamente eu tinha desgosto de estar junto com meu pai, trabalhando com ele. Hoje eu tenho o maior prazer de estar ajudando ele, de estar junto com ele, a harmonia dentro do meu lar. O maior ensinamento que eu aprendi foi a disciplina. A disciplina, a gente aplicando ela em todas as áreas da nossa vida, literalmente a gente muda. Quando nós éramos adolescentes, nós achávamos que sabíamos alguma coisa, mas a nossa imaturidade nos fazia agir de formas infantis, de formas irracionais, de formas erradas. Hoje nós nos arrependemos, mas na altura achávamos que estávamos arrebentando, porque havia uma imaturidade. Então essa maturidade só vem com o tempo. Não adianta você querer fazer o seu filho ficar maduro antes do tempo. Isso vai acontecer com o tempo.
Silene não sabia mais o que fazer, já que a relação familiar não era das melhores. A nossa vida era um inferno mesmo, né? Porque quando eu comecei a vir participar das palestras, meu esposo bebia, né? Era uma destruição, era brigas. Depois que eu criei uma certa idade e tudo, aos meus 10, 11 anos de idade, eu não tinha mais como exemplo, né? Até então, quando eu fiz 15 anos de idade, eu comecei a sair escondido, fumar, beber escondido dela. E tudo para mim foi terrível, né? A mãe começou a frequentar as palestras. Meu esposo parou de beber, meu esposo está participando junto comigo. Eu não era nada disso, eu não era aquela mãe atenciosa, aquela mãe que queria saber da vida deles, né? Eu não era essa mãe. E com os ensinamentos que eu tive aqui, eu aprendi a ouvir, aprendi a ajudar os meus filhos, né? Não só como mãe, mas como amiga também. Depois dos ensinamentos, eu aprendi a ser um bom filho, como tratar melhor a minha família, minha mãe, meu pai. Comecei a ser mais educado, né? Respeitar mais, parei de usar drogas, beber. Minha vida transformou completamente. A sua obrigação não é sentir a dor do seu filho. A sua obrigação é cuidar do seu filho, dar a ele o que ele precisa e estar ali. O dia que ele quiser a sua ajuda, você vai estar ali para dar. Durante muitos anos, Marisete não tinha uma boa relação com as irmãs. Não me dava por conta que era o meu pai e minha mãe, tinha que respeitar e as minhas irmãs, né? Não me respeitava, também não respeitava elas, né? Então nós ia para lá para se divertir, acabava brigando e acabava desrespeitando eles, né? Então era assim bem impossível, muito ódio, né? Tinha muito ódio delas mesmo. Com os conflitos, ela se sentia cada dia pior. Era sempre uma com inveja da outra, ou por qualquer coisa, até mesmo por causa da comida brigava, né? Uma queria um tempero, outra queria outra, então queria mandar na casa da mãe e daí não dava certo e não tinha entendimento mesmo. Eu me sentia triste, angustiada, tinha depressão, né? Me sentia assim a última das mulheres mesmo. Nem adiantava dizer para me arrumar, porque eu nem queria me arrumar mesmo. Foi então que a moça decidiu buscar ajuda na palestra Transformação Total de Pais e Filhos. Houve a transformação quando eu comecei a assistir as palestras, né? Comecei a ouvir aquela disciplina, comecei a colocar em prática, né? E deu certo, né? E hoje, assim, eu tenho amor para respeito, elas têm por mim também, a gente se dá super bem, né? Se respeita e o pai e a mãe, eles têm orgulho da gente. Participe! A palestra acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Lembrando que a entrada é franca. Neste domingo, esteja com a gente às 18 horas aqui. Se você, mãe, você, pai, não tem tido mais diálogo com seu filho, não sabe mais como conversar sem causar uma briga, talvez o seu filho se feche no quarto e você não tem conseguido fazer com que ele escute o que é sensato, o que é correto, ele só quer ouvir os amigos, só ouve pessoas estranhas, você nem sabe com quem ele está conversando, com quem ela está se comunicando, mas tudo que você fala, você tem encontrado simplesmente uma parede entre você e o seu filho. Neste domingo, nós vamos ensinar os pais como eles podem falar de forma que os seus filhos lhes ouçam. Parece simples, né? É normal o filho ouvir o pai, mas hoje em dia está sendo anormal, é muito difícil. Então, se você quiser aprender a resgatar esse diálogo com o seu filho, venha participar da palestra neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Cristiane e eu estaremos falando com você a respeito disso. A palestra é gratuita e aberta ao público. Bom, agora vamos à dica de pais e filhos de hoje. O método de educação que nossos filhos nos deram, nossos pais nos deram, nem sempre funcionará com nossos filhos. Exato, preste atenção, porque esse é um erro clássico. O método de educação que os nossos pais nos deram não funcionará necessariamente com os nossos filhos. É um erro que a gente vê clássico, nós cometemos isso com o nosso filho. Muito comum. E o pai pensa assim, não, eu vou ensinar o meu filho como eu fui ensinado. Porque às vezes deu certo, né? Mais ou menos, mas deu certo. Uhum. Você pensa assim, bom, eu aprendi, então eu vou ajudar o meu filho do mesmo jeito. Só que hoje é diferente, o mundo está diferente.
No passado, assim, não muitos anos atrás, não havia internet. Então, isso aí já é uma mudança enorme na sociedade, né, Renato? A televisão era 2 canais, 3 canais, e só tinha coisa inocente passando, né? Então, assim, o que o pai falava era tudo, porque era tudo que o filho tinha. Hoje, a voz do pai e da mãe é mais uma voz que ele tem aí por aí. Ele tem a internet, ele tem o WhatsApp, ele tem muita coisa. Então, os pais precisam aprender que não é você usando o mesmo método que os seus pais usaram com você que você vai conseguir educar seu filho. Você tem que aprender como educar esse filho de hoje, do século XXI. Exato. É comum você ouvir os pais falarem assim, não, quando eu era pequeno, se eu fazia alguma coisa errada, meu pai me batia, me dava uma surra e tudo ficava resolvido. Né? E eu não morri por causa disso. O pai... A mãe, hoje, adulta, fala isso. Só que hoje, você vai partir para bater no seu filho, para agredir o seu filho, dar uma surra. O seu filho vai dizer, peraí, não. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar o conselho tutelar. Eu vou falar, não, você não pode fazer isso. Por quê? Porque as crianças têm informações hoje que nós não tínhamos. E eu estou falando aqui... E também nem sempre deu certo esses métodos, nem sempre esse método é o método que vai resolver. Não é? Você colocar terror nos seus filhos não é o que vai resolver. Então, os filhos de hoje são diferentes de como nós éramos quando crianças e muito mais ainda quando nossos pais eram crianças. Então, o mundo mudou, tudo mudou e você precisa se adaptar. O pai precisa aprender uma maneira diferente de ser pai e de ser mãe. E são coisas assim que você aprende na palestra. Preste atenção, por exemplo, você vai conhecer agora um caso como este. A Nádia, esta mãe, por muitos anos, ela fez com a filha o que a mãe dela fez com ela. Ela era uma mãe agressiva, que até o marido tinha que andar em ovos. E se você às vezes perde a paciência com os seus filhos, preste atenção nessa história. Antes das palestras, a família vivia um momento financeiro muito delicado. Nádia e o marido precisavam trabalhar e deixavam a filha desde as 4 da manhã na escola. Pegava ela só às 5 horas da tarde. E quando eu chegava cansada, porque a mulher tem dupla jornada. Então, chegava cansada, irritada, brigando, xingando. A situação financeira apertava e eu ficava mais brava ainda. A filha foi crescendo com a ausência dos pais, mas a cobrança da mãe era constante. E o meu problema é sempre os estudos, que ela disse pra mim que ela queria ser médica, né? Então eu sempre quis que ela estudasse bastante para ser médica. E aí ela falava assim pra mim que estava cansada, que não queria, eu queria forçar ela a estudar mais. E ela queria mais brincar do que estudar. O pai dela não estava em casa, ela queria o pai dela em casa, entendeu? E ela achava que como eu não ficava com ela em casa, eu era errada, eu não ficava porque eu não queria. Para o pai era difícil presenciar aquela situação dentro da própria casa. Você ficava muito constrangido quando chegava em casa e via essa situação toda, né? Aí ela brigando com a minha filha não respeitando ela, entendeu? Eu, como pai, ficava muito triste. Aí eu tentava conversar com ela, falava, pega mais leve com ela, pra ver o que está acontecendo, conversava com ela, com a minha filha. Para Stephanie, sua atitude agressiva com a mãe tinha uma razão. Eu não tinha raiva do meu pai, porque todo o tempo que eu ficava longe do meu pai, no final de semana, ele cobria. Tudo que eu sentia dele, passava. Mas minha mãe não, ela só sabia brigar, discutir. Ela me batia, brigava comigo, nunca me deu amor. Teve uma época que eles chegaram a querer se separar, por causa de dívida, por minha causa também. E ainda com problemas financeiros, a situação da família ia ficando cada vez pior. Ela saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública. Lá o ambiente não era legal. Tinha muitas pessoas que usavam droga na porta da escola, que bebia, briga na porta da escola, e isso eu não queria para minha filha. Então eu tive que procurar as palestras para estar orientando. E foi vindo às palestras que a família encontrou uma saída para resolver a situação em que estavam. Eu tive conhecimento das palestras através da televisão. E aí eu comecei a buscar para poder educar minha filha melhor. Eu estou conseguindo a me controlar, a ser mais paciente, a amar mais. Eu aprendi que tem que respeitar meus pais, tem que saber ouvir eles. Eu aprendi que a família é tudo. Sem eles, eu não seria nada. A família está há 7 meses participando das palestras e a mudança é nítida. Hoje a gente está mais unido, você está entendendo? A gente está dando mais valor um ao outro. Ela agora me dá carinho, fica comigo, me dá amor. Tá bem melhor.
Eu só tenho que agradecer, né, essa palestra aí por ter vindo, entendeu? Eu sempre imaginei assim, se acontece na vida das pessoas, por que não vai acontecer na minha? Aí eu tirei como uma lição isso pra mim. Eu quero continuar vindo pro resto da minha vida. Se tiver, eu vou continuar vindo. Eu quero levar pra minha família, que eu vou constituir também. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, e me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Então, você viu aí que a Nádia, né, a história anterior, ela fazia com a filha exatamente o que ela aprendeu com a mãe. Ela era agressiva, né? E os problemas que ela tinha com o marido também estavam afetando a filha. Os dois chegaram a ponto de quase se separar. Você vê que não adianta ter uma boa intenção, porque ela queria ajudar a filha. Ela queria que ela fosse para a faculdade, enfim. Mas não é a intenção que vai educar seus filhos. Você pode ter a melhor intenção possível. Mas, às vezes, a forma que você fala com seus filhos, a forma que você lida com os problemas deles, afasta eles de você. E quanto mais distante seu filho está, pior fica para você de educar. Isso. Né? Você não quer perder o seu filho através da distância, através da frieza, afastar o seu filho, se tornar aquele pai, aquela mãe chata, que parece que toda vez que abre a boca é para criticar o filho, é para dar bronca, é para falar o que ele não está fazendo ou o que ele está fazendo de errado. Então, muitas vezes, a solução do problema familiar está na reeducação dos pais. Exatamente. Você não manda os seus filhos para a escola? Você não paga, talvez, a escola cara para formar os seus filhos para uma profissão? Pois é através da educação que as pessoas se formam. Muitas vezes você erra, não é porque você é um mau pai, uma má mãe, é porque você não aprendeu. Ou a maneira que você aprendeu lá atrás, como falávamos há pouco, você aprendeu com seus pais, como eles lidavam com você, não está funcionando com seu filho hoje. E é importante que os pais entendam isso. Os filhos de hoje são diferentes, eles requerem estratégias diferentes. Os princípios são os mesmos. Você tem que corrigir, você tem que disciplinar, você tem que ensinar a verdade, o que é certo, o que é errado, a diferença das coisas. Você tem que ensinar, mas a maneira de ensinar é que hoje não está funcionando com muitos filhos, com muitos jovens. Então, se você quiser aprender a maneira correta, está aí a sua oportunidade. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que Cristiane e eu fazemos aos domingos, 18 horas, é gratuita e aberta ao público. E ela funciona mesmo se só você, o pai ou a mãe, comparecer, ou até mesmo o jovem, você que é jovem, está nos assistindo. E você se encontra na sua casa, no meio de um fogo cruzado entre a tua mãe e o teu pai. Você não sabe mais o que fazer com seus pais. O seu problema em casa não é você, o jovem, são os pais. Muitos jovens têm vindo para esta palestra e têm sido ajudados e também ajudado os pais a respeito. A palestra é uma reeducação familiar, né? Tanto os pais são ajudados como os filhos também. E quando os dois não podem vir juntos, vem pelo menos um que quer ajudar a família, né? Que quer influenciar de alguma forma positivamente a sua família. Esteja com a gente então neste domingo, 18 horas, Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, no Templo de Salomão, a 5 minutos da Marginal Tietê. Se você tem perguntas, ligue agora para o 0 Operadora 11 3573 3535. Depois dessa pausa, nós voltaremos para responder perguntas sobre pais e filhos. Preste atenção.
O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Esse nosso novo trabalho, Namoro Blindado, além de ser um livro para todos os solteiros de todas as idades, né? Inclusive mãe solteira, pai solteiro, você que pretende um dia se casar, mas você tem traumas do passado, você não quer errar novamente, você deve ler o livro. Mas não somente isso, os pais, como estamos falando de pais e filhos, os pais também não somente devem presentear os seus filhos adolescentes com o livro, mas lerem Namoro Blindado para poder ter vocabulário e assunto, argumento para orientar os filhos com respeito à vida amorosa. Porque quantos pais não tiveram essa orientação e às vezes estão aí divorciados, né? E os filhos não sabem, não têm referência muitas vezes do que é pai, do que é mãe, de um casamento feliz. Então você fica pensando assim, bom, a vida vai ensinar meu filho, ele vai dar tudo certo para ele. E não é bem assim, porque não foi assim com você. Talvez você sofreu muito na sua vida amorosa. Então, por que não você agora pode prevenir que o seu filho venha sofrer como você sofreu? Você tem aí no livro um manual que vai ajudar tanto o seu filho a ter uma vida amorosa exemplar, como você também, que talvez você nem sabe que não tem, né? E não adianta você, pai ou mãe, querer conversar com seu filho na base da proibição ou na base da interrogação. Quem é esse rapaz que você está falando, minha filha? Quem é essa menina, meu filho? Não adianta você chegar com esta abordagem para o seu filho, porque ela vai se fechar, vai esconder de você as informações e você vai ficar sabendo da pior maneira possível depois do fato. Então, a melhor solução é você ler o livro Namoro Blindado para você ter argumentos do que está acontecendo no mundo dos relacionamentos atualmente, no século XXI, e tratar do assunto de uma maneira inteligente. Passar para o seu filho, conversar com ele sobre o que vocês lerem, e isso então vai ajudar nessa criação, nessa instrução, na orientação para o seu filho com respeito à vida amorosa. Não adianta proibir. A solução é você educar, é você preparar o seu filho para o mundo, preparar o seu filho para a vida. E Namoro Blindado, nós escrevemos também pensando nos pais e pensando nos filhos. E você pode adquirir o Namoro Blindado nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. Agora eu gostaria que você acompanhasse a história do Elias, que foi o pesadelo da sua mãe. E muitas pessoas, muitas mães, muitos pais têm filhos assim como o Elias. Filhos que eles já desistiram, já entregaram seus filhos para a sociedade, já entregaram seus filhos para o mundo, para as drogas, já perderam as esperanças, já contam seus filhos como praticamente mortos. Então, o Elias ressuscitou dos mortos através das palestras. Preste atenção. De um lado, uma mãe dedicada. Eu ficava sem dormir a noite toda, esperando ele chegar. Ele não chegava, eu entrava em desespero, não conseguia mais fazer comida, fazer nada, abandonei tudo. De outro, um filho ainda adolescente, sem saber que rumo dar na própria vida. Eu cheguei a pesar 60 quilos, o cabelo grande, a barba cresceu, né? Eu virei um andarilho. Eu tinha medo de polícia, eu tinha medo de bandido, eu vivia fugindo do que eu nem sabia o que era. Elias teve o primeiro contato com as drogas aos 13 anos de idade. E a partir daquele momento, a dona Maria se tornou refém da escolha do filho. Quando que a senhora percebeu que seu filho estava usando drogas? Olha, quando eu percebi, já tinha uns 2 anos que ele estava usando, que ele mesmo me falou, né? Mas eu percebi assim porque ele ficava meio estranho. Eu notava que ele já não dormia bem de noite, saía muito.
Ele não parava em casa e eu fui assim desconfiando das coisas, porque não era de sair. E a senhora se sentiu como? Ah, senti a pior das piores, entrei em desespero. Ele saía e falava assim, eu já volto. E eu ficava no portão, que é onde eu moro, é uma rua reta, assim dá pra ver lá embaixo. E eu via ele ir, mas não chegar mesmo, passava dias depois. Nessa época acabou a minha vida. Aí era briga dentro de casa ainda, porque as pessoas queriam que eu fosse diferente, né? Mas no amor de mãe, com meu marido, porque minha filha é a única que ficava do meu lado, né? Minha mãe brigava muito comigo por causa disso. Ela nunca deixou de me amar. E ela me aceitava do jeito que eu estava, sujo, aonde eu estivesse. Ela ia, me abraçava, me dava amor e me dava uma palavra. A mãe está aqui, a mãe não desistiu de você. Só que eu falava para ele, nem ligava, falava, todo dia nós vamos morrer um dia, falava assim. A senhora pensava onde foi que eu errei? Passava isso pela sua cabeça? Pensava. Eu nunca saí para ficar mais de um dia fora de casa. Eu pensava, eu vou usar mais uma pedra. Então eu pegava algum dinheiro e saía. E eu ia usando e usando. Às vezes eu andava em vários bairros no decorrer de meses. Na hora que eu ia ver, eu estava num bairro totalmente diferente de onde eu começava. E essa história toda durou quanto tempo? Quantos anos se passaram? Olha, foi mais de 20 anos, viu? O sofrimento foi mais de 20 anos. E o seu casamento? O meu casamento foi uma guerra. A família toda ficou refém dessa situação. Enquanto eu estava na rua, enquanto eu estava no crack, eu não queria nem que eles me vissem. Eu me escondia e esperava eles passar para mim continuar usando. Durante esse período todo, você conheceu alguém? Chegou a namorar? Sim. Para me livrar das drogas, eu fui morar no estado de Minas. Eu achei que eu indo para lá eu iria ficar sem usar droga. E aconteceu por algum tempo. Eu fiquei em torno de 5 anos sem usar droga lá em Minas. Não usava o crack, eu usava cocaína, bebia. Nesse período eu arrumei um trabalho e eu conheci uma moça e eu me casei com ela. E consegui conquistar algumas coisas e foi quando eu encontrei o crack lá em Minas também. Um dia eu saí do meu trabalho, encontrei um amigo meu e ele falou, olha, chegou uma droga bacana aí. E aí eu falei, que droga é? Ele falou, crack. Daquele dia em diante a minha vida afundou 7 vezes mais do que era. Aí quando eu cheguei em Minas uma vez, ele sempre respeitava, se a gente estivesse lá ele não saía. Aí, por resto, ele não respeitava mais, não saía, ele saía para usar. Eu falava pro meu sobrinho, aonde que o Elias foi? Aí ele falava assim, eu sei onde ele está. Aí eu falei, fui atrás dele. A mulher abriu a porta, eu comecei a chorar, a gritar, pelo amor de Deus, se meu filho estiver aí, manda ele embora. E ele estava lá, porque ele só mandava recado para mim assim, manda minha mãe embora desse lugar. Manda minha mãe embora, fala que daqui a pouquinho eu tô lá. Eu falei, eu não vou embora, filho, eu vim te buscar, vamos embora comigo, filho. A minha passagem, eu não posso perder essa passagem, eu tenho dinheiro para comprar outra. Vamos embora. E comecei a chorar e gritar, e meu sobrinho, tia, não fica assim, tia, só vai passar mal. Vamos embora, tia, só não tá bem, vamos embora. Começou a me arrastar. Eu falei, não vou, só sair daqui com ele. Aí eu fui embora chorando para casa, eu e minha sobrinha. Eu cheguei em casa, minha irmã, minhas coisas tudo para arrumar para vir embora. Eu falei, eu não vou embora, perder a passagem, não vou. Aí que daqui a pouco ele chegou. Nossa, numa situação de... Aí ele falou, ele pegou, não sabia o que falar, né? No local que eu estava, sujo, fedendo, ela ia e me abraçava. E ela sempre me falava, olha, a mãe está aqui, vamos embora. E aquele amor me fez acordar, porque eu estava no mundo, eu estava no crack. E a minha força era o crack. O crack é nada. O crack é uma fumaça que vai e não volta. Aí pus ele na clínica, mas não adiantou nada. Saiu da clínica pior do que estava. Aí que ele foi para a rua, porque aí não tinha onde morar, sem a esposa dele, para ele a vida não tinha mais jeito, tinha acabado ali, não tinha situação mais viver, sabe? Aí ele começou a usar muita droga mesmo, aí teve overdose. Quando a senhora viu ele nessa situação, qual foi a sua reação? Ah, foi desesperadora, né? Foi desesperadora. Aí eu não sabia mais o que fazer. Eu fiquei lá um pouco com ele. Foi na época que eu convidei ele para vir para São Paulo comigo de novo, né? Eu lembro de uma palavra muito forte que o meu pai falou para mim quando eu voltei. Essa palavra ficou na minha mente. Ele falou assim, olha, eu
fui um alcoólatra. E eu descobri que eu era homem suficiente para largar o álcool. Eu quero ver se você é macho, é homem, para largar essa droga que você se meteu. E nisso foi mais de 20 anos, né? Que eu deixei de viver a minha vida para viver a vida dele. Como foi essa saída do mundo das drogas? Então, a verdade é que não foi bem uma saída proposital, não. Eu não aguentava mais. As drogas no início é tudo, né, festa, tudo é curtição, mas depois vira uma dependência, uma obrigação. E aquilo estava me atormentando, eu não aguentava mais. Eu lutava para sair, mas não conseguia. Não tinha forças. Na hora que eu me via, eu já me via nas drogas de novo. E eu fui perdendo amigos, trabalho. E eu vi que eu não perdi a minha mãe. Então eu peguei e fui pedir ajuda para ela. Foi quando eu achei essa ajuda. A senhora viu essa boa vontade, essa vontade dele de sair dessa situação? Vi. Até que, acho que é porque não estava aguentando mais, né? A gente sempre conversando sobre isso aí. Esse dia eu vi que ele estava disposto a mudar mesmo. Aí que ele falou, mãe, eu quero ajuda, me ajuda. Me ajuda, senão eu quero morrer, senão eu não aguentava mais. E era tudo que a senhora queria ouvir? Tudo que eu queria ouvir. Aí ele me abraçou, falava que me amava, porque ele fala toda hora. E que me tira desse buraco, mas me ajuda, senão eu vou morrer, eu não estou aguentando mais. Qual foi a sua primeira providência, Dona Maria? Eu fui para a palestra Pais e Filhos. E aí onde é que eu aprendi mais a lutar, né? E convidei ele para ir comigo. Ela falava comigo, não, você vai mudar. Tenha certeza que você vai mudar. E ela me falou da palestra, foi quando eu falei, será que vale a pena mesmo? E eu decidi ir. E foi quando tudo começou a mudar. Eu ouvi uma pessoa acreditando em mim. Eu ouvi algo que eu não achava nesse mundo. Que é você vai conseguir. Que tem como a saída. Uma palavra como você chegou na última porta, mas você chegou na porta certa. E eu abracei aquilo. Obrigado por tudo, tá? Você vê que a Maria não desistiu do Elias, né? Ela não desistiu do filho. E hoje ela está colhendo os frutos. Que transformação! É o que a gente pode realmente chamar de transformação total. E isso está acontecendo nas nossas palestras. Eu quero falar com você que tem um filho que talvez todo mundo já desistiu dele. Todo mundo já desistiu do seu filho, até o próprio pai dele já desistiu dele. Os irmãos desse filho falam para você, mãe, não tem jeito. Mãe, ela não tem jeito. Mãe, ele não tem jeito. Mas você, mãe, não desistiu. Você tem dentro de você uma esperança que um dia o seu filho vai mudar. Talvez você é uma avó que os próprios pais do seu neto já desistiram dele. Mas você, como avó, acredita. Você continua acreditando. Mas você não sabe o que fazer para mudar. Então, venha participar da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Neste domingo nós vamos falar sobre este tema. Como conversar, como falar com o filho de forma que ele ouça. Você vai aprender a fazer isso e fazer a mudança total na sua casa. Bom, agora vamos responder uma pergunta. Vamos lá. Estou desesperada. Coloquei meu marido para fora de casa por causa de uma traição. Tenho 3 filhos, uma de 15, um de 9 e um de 6. Não sei mais o que fazer. Não estou conseguindo sozinha. Sou muito nervosa, grito, xingo meus filhos. Estou precisando de ajuda e, para piorar, estou desempregada. Eles me pedem as coisas e eu não posso dar. Aí fico mais nervosa ainda. Primeira coisa, Tatiane, que você tem que fazer é entender. Você está no olho do furacão. Você está no olho do furacão. O marido traiu, desempregada, os filhos passando necessidade, brigando, um monte de problemas ao seu redor. Se você for olhar para os seus problemas com olhos físicos, realmente você vai reagir da forma que você está reagindo. Com raiva, com agressividade, perdendo a paciência, e você só vai piorar as coisas. É importante você entender agora que os seus filhos, que são na maioria pequenos, eles precisam de um porto seguro. O pai já foi. Eles têm agora, tudo que eles têm é a mãe. Se eles olham para a mãe e a mãe está afundando, que esperança há para essas crianças? Eu sei que você também está se sentindo como se estivesse afundando, mas é a impressão que você tem.
O que faz você se sentir assim é o senso de desespero, são as emoções negativas, raiva, a decepção que o seu marido causou a você, a frustração de não ter trabalho, de não ter dinheiro. Tudo isso pesa no emocional e aí o comportamento dela tem sido o que ela tem feito. Agora, se a Tatiane buscar ajuda, até mesmo nessas palestras da transformação total de pais e filhos, ela vai conseguir a força, porque é uma das coisas que você também adquire nas palestras. Não é só informação, não é só como ser pai, como ser filho, como lidar com o problema. Não é só isso que você adquire nas palestras. Você adquire força. Como que você acha que um jovem viciado conseguiu parar de jogar? Né? Como você acha que uma mãe que era muito nervosa parou de ser nervosa? Não é formação, porque você sabe, Tatiana, você sabe que você está errada. Você não quer ser nervosa, mas você é. Quer dizer, a informação as pessoas têm, mas elas não conseguem deixar de ser aquilo. Colocar em prática. E é uma coisa que você vai conseguir se você vir em nossas palestras. Isso, convidamos você para estar com a gente neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão. Se você está passando por problemas com seu filho ou com você mesmo, pai e mãe, você sabe que você não está bem, você quer ser o melhor, dar o melhor para os seus filhos, mas você não está tendo pessoalmente um bom momento na sua vida. Talvez um desemprego, talvez um próprio vício, uma doença, um problema no casamento e você vê que os seus filhos estão sendo afetados. Você quer a nossa ajuda? Ligue agora para o 011-3573-3535 e fale com alguém da nossa equipe e nós vamos ajudá-lo. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração que o mundo hoje, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Estas pessoas vieram de longe. Formiga, Minas Gerais. Eu vim de Campina Grande do Sul, no Paraná. Eu vim de Formiga, Minas Gerais. Com um único objetivo. A gente quer sair daqui hoje diferente, a gente quer poder aprender mais. Trazer uma direção para minha família, para o meu pai, para minha mãe. A gente se educa para educar os filhos da gente. A gente aprende que nós devemos ser a mudança e que a gente aprende a mudar, como deve ser feito isso. E com isso eles veem essa transformação em nós e chamam a atenção deles de forma que eles também querem aprender e tudo se melhora. E é aqui, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que elas encontraram os ensinamentos que tanto precisavam. Se você quer ter influência sobre os seus filhos, você tem que se tornar admirável. Admirável não quer dizer perfeito. A admiração, obviamente, ela vem com esse comportamento, com a sintonia que deve haver entre pai e mãe, entre marido e esposa. Muitos de vocês querem um ambiente melhor, um relacionamento melhor com seus filhos, mas o seu problema não está com seus filhos. O seu problema principal é o seu casamento. Porque o seu filho olha para você e vê o problema entre vocês, entre pai e mãe. E se você conversar, dialogar, é muito mais importante do que você dar uma surra ou você deixar de castigo. O fato de você conversar, aprender a falar, ter paciência na hora de falar, não gritar, não espernear, porque isso não vai estar passando
nenhum ensinamento para eles. Na verdade, você vai estar pensando que você é uma pessoa nervosa, estressada, e com isso eles não vão aprender. A gente torna filhos, às vezes, inseguros, filhos imaturos. Por quê? Porque às vezes a mãe mesmo não soube não se expressar, às vezes não era aquilo, mas ela se expressou de uma maneira errada e o filho às vezes carrega para a vida inteira, é uma palavra errada que a gente dá. Dentro da minha casa começou a ter paz, antes eu não conseguia me dar bem com a minha mãe, a gente sempre brigava muito, eu era muito rebelde, então isso mudou, começou a mudar dentro de mim e isso passou para minha família também, para minha casa. A relação com meus pais era uma relação muito ruim, porque eu tinha problema com vícios. Meu pai bebia muito, minha mãe também, brigava bastante com eles. Eu pude perceber a transformação que teve dentro de casa. Assim, eu pude respeitar eles mais e eles viram a mudança em mim e começaram a mudar também. Eu me tornei um pouco mais calma, porque eu sou super nervosa, eu gritava bastante. Até meu filho falou, mãe, você já está muito melhor, graças a Deus. Então ele tem visto bastante mudança em mim e eu também, por fato de me tornar um pouco mais calma com os aprendizados do que eu tenho aprendido aqui. Simone não tinha paciência com a filha de 11 anos. Eu era muito nervosa com a minha filha, estressada, não tinha paciência. Então é uma idade bem difícil e não me ajudava em casa, em nada. E assim, às vezes eu falava coisas que não era para falar. Ela decidiu buscar orientação na palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso. Tô mais calma, não tô mais como eu era. Ela também mudou, porque ela me ajuda agora. Eu falo com ela, eu não tenho que ficar gritando, eu converso com ela, ela me escuta. Na escola ela está mais interessada, eu não tenho que ficar brigando com ela para fazer lição, para estudar, nada. No encontro, o aprendizado foi garantido. Antes eu xingava ela, eu falava até palavrão, nome feio, e agora não tem mais isso. Eu falo para ela uma coisa uma vez e ela já me escuta. Então eu aprendi isso aqui. Quando o pai e a mãe xinga, ele está saindo do exemplo que ele teria que ser. Quando o pai e a mãe fica gritando com o filho, bate no filho, ele está deixando de ser o exemplo que ele teria que ser. Participe! Hoje em dia as pessoas tentam buscar soluções em diversos lugares, então dê uma oportunidade, venha participar do tempo, venha participar da palestra, que eu tenho certeza que vai de encontro à necessidade de todas as pessoas. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Agora é a vez de São José do Rio Preto. Renato e Cristiane Cardoso convidam você para o lançamento do ano. Livro Namoro Blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido. Dia 4 de junho, às 10 horas, na Livraria Leitura, no Shopping Iguatemi. Você não pode perder. Isso mesmo, esteja com a gente, você que está em São José do Rio Preto, neste sábado, 4 de junho, das 10 da manhã ao meio-dia, na Livraria Leitura do Shopping Iguatemi. Bom, nós ficamos por aqui, né? Mas voltamos amanhã, neste horário e nesta emissora. Isso, se você tem uma pergunta para o programa, quer entrar em contato com a gente, acesse o nosso site escoladoamorresponde.com. escoladoamorresponde.com. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. A wonderful show. It's the most intelligent show on television. Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás.